Os pregos estão perdidos para sempre. Essa é a primeira mentira que você aprendeu sobre a crucificação. Meu nome é professor Rafael Monteiro, e após 3 décadas escavando no subsolo de Jerusalém, manipulando fragmentos de ossuários do primeiro século, decifração de manuscritos que cheiram a incenso e tempo, posso lhe garantir uma coisa: os pregos reais da crucificação de Jesus Cristo existem. Eles foram encontrados. E não estão onde todo mundo pensa que estão. Na verdade, quando você descobrir onde eles realmente estão, isso vai mudar completamente como você entende não apenas a crucificação, mas toda a arqueologia bíblica. Porque o que os arqueólogos descobriram sobre esses pregos específicos contradiz 1.700 anos de tradição cristã. E confirma a Escritura de uma forma que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre aquele dia em Jerusalém. Deixe-me lhe mostrar o que encontramos nos túmulos. Antes de continuarmos, quero que você saiba algo. Oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Junte-se a esta família. Pai, oro para que hoje, através da arqueologia e da história, o Senhor confirme a fé daqueles que assistem. Que as pedras falem, como Jesus disse que falariam. Amém. Agora deixe-me mostrar o que encontrei. Em 1968, arqueólogos israelenses estavam escavando uma necrópole do primeiro século em Givat HaMivtar, ao norte de Jerusalém. Era uma escavação de rotina, mais ossuários, mais inscrições, mais evidências da vida judaica antes da destruição do templo. Mas então Vassílios Tsaferes descobriu algo que mudou tudo. Um ossuário de pedra calcária, pesando 35 quilos, com uma inscrição em aramaico: Yehohanan ben Hakol, João, filho de Hakol. Data estimada entre 7 e 70 depois de Cristo. Quando abriram o ossuário, encontraram os ossos de um homem de aproximadamente 25 anos. E no osso do calcanhar direito havia ainda um prego de ferro de 11,5 centímetros. Um prego de crucificação. Ainda estava lá, cravado no osso. A madeira da cruz havia apodrecido, mas o prego permaneceu. Este é o primeiro, e até hoje o único, vestígio arqueológico físico de crucificação romana já descoberto. Deixe isso penetrar por um momento. Em todo o Império Romano, onde dezenas de milhares foram crucificados, este é o único prego que sobreviveu cravado em osso humano. Yehohanan foi crucificado exatamente na mesma época, no mesmo local, usando exatamente os mesmos métodos que Jesus Cristo. Os romanos usavam pregos de ferro forjado, medindo entre 11 e 18 centímetros. Tinham uma cabeça quadrada, de aproximadamente 2 centímetros, para distribuir a pressão. O ferro era extraído das minas da Espanha e forjado nas oficinas militares de Jerusalém. Cada prego pesava entre 150 e 200 gramas. Para uma crucificação típica, eram necessários 3 pregos, 2 para os pulsos e 1 para os pés. Mas aqui surge a primeira descoberta surpreendente. A análise forense do calcanhar de Yehohanan revelou que seus pés foram pregados lateralmente, um sobre o outro, com um único prego atravessando ambos os ossos do calcanhar. Exatamente como João descreve a crucificação de Jesus. Um dos soldados perfurou o lado dele com uma lança, sporangizo, perfuração violenta. Mas antes disso, 3 pregos. 2 nos caripos, pulsos, não palmas, e 1 nos pés.
A descoberta de Yehohanan provou que os evangelhos são anatomicamente precisos. Durante séculos, céticos argumentaram que pregar as palmas seria insuficiente para sustentar o peso do corpo. Eles estavam certos. Os romanos pregavam os caripos, o espaço entre o rádio e a ulna, onde o prego se fixava firmemente. Exatamente como Tomé exigiu ver. Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, em tais xersim autou tonto ponton elon. O sinal dos pregos nas mãos dele. Xersim pode se referir tanto às mãos quanto aos pulsos em grego koiné. A arqueologia confirmou a precisão linguística dos evangelistas. Agora você deve estar pensando: se encontramos um prego de crucificação ainda cravado em osso do primeiro século, onde estão os pregos de Jesus? Por que apenas um prego sobreviveu de todas as crucificações romanas? A resposta vai surpreender você. Mas primeiro, preciso mostrar o que mais descobrimos sobre aquele dia específico em Jerusalém. Em minha pesquisa sobre os manuscritos do Mar Morto, descobri algo que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Uma ferramenta que uso todas as manhãs, antes mesmo de abrir completamente os olhos. Na verdade, é a primeira coisa que faço. É um aplicativo no meu telefone que me leva através exatamente do tipo de análise textual e arqueológica que estamos fazendo agora. Os textos antigos, as conexões arqueológicas, a escritura diária que dá vida a tudo isso, mudou fundamentalmente como inicio cada dia. Deixei o link no comentário fixado. Confira depois deste vídeo, porque a conexão entre arqueologia e fé precisa ser diária, não apenas ocasional. Mas deixe-me continuar, porque o que aconteceu naquela sexta-feira específica é algo que a arqueologia está revelando de formas extraordinárias. Sexta-feira, 14 de Nisan, 33 depois de Cristo. O ar em Jerusalém era espesso com o cheiro de incenso do templo misturado ao odor metálico do sangue de milhares de cordeiros pascais. A população havia inchado de 80.000 para mais de 250.000 pessoas. As pedras de calcário das ruas ainda estavam úmidas da chuva da noite anterior. Você consegue sentir a textura áspera da Via Dolorosa sob seus pés descalços? Consegue ouvir o eco das botas romanas nas pedras polidas pelo tempo? Pôncio Pilatos havia ordenado a crucificação às 6 horas da manhã, a hora tertia dos romanos. 3 homens foram levados para fora dos muros da cidade. O local, Gólgota, aramaico para lugar da caveira, Gulgalta. Uma pequena elevação rochosa a aproximadamente 200 metros das muralhas de Jerusalém. A arqueologia moderna confirmou que este local estava fora dos muros da cidade no primeiro século, exatamente como os evangelhos descrevem. Escavações conduzidas pelo arqueólogo Gabriel Barcay descobriram que Gólgota era uma pedreira abandonada, onde a pedra calcária havia sido extraída para a construção. As fendas naturais na rocha criavam uma aparência de caveira quando vista de longe. Era também um local de execução estabelecido. Os romanos sempre crucificavam em locais visíveis como advertência. Jesus carregou a trave horizontal, o patíbulum, pesando aproximadamente 35 quilos. A trave vertical, o stipes, já estava firmemente plantada no local de execução. Quando chegaram ao Gólgota, os soldados, um número de 4 homens comandados por um centurião, começaram o procedimento padrão. Primeiro, a flagelação final. O flagellum tinha pequenos pedaços de osso e metal nas pontas de couro. Cada golpe arrancava pedaços de pele e músculo. A análise do sudário de Turim, independente de sua autenticidade,
mostra marcas consistentes com este tipo de flagelo romano. Depois vieram os pregos. E aqui está onde a arqueologia revela algo extraordinário. Os pregos usados na crucificação de Jesus não eram pregos comuns. Eram pregos especiais, forjados especificamente para este tipo de execução. O ferro vinha das melhores minas do império. Eles eram temperados de uma forma específica para garantir que não quebrassem sob pressão. Cada prego era uma obra de engenharia militar. Quando o soldado posicionou o primeiro prego no carpus esquerdo de Jesus, entre os ossos do pulso, o som do martelo contra metal ecoou pelas colinas ao redor de Jerusalém. Tude, tude, tude. 3 golpes certeiros. O prego atravessou pele, músculos, tendões e se fixou firmemente entre os ossos. O mesmo procedimento foi repetido no pulso direito. Então Jesus foi erguido, e a trave horizontal foi conectada à vertical. Finalmente, os pés foram pregados. Um prego através de ambos os calcanhares, exatamente como encontramos em Yehohanan. A crucificação durou 6 horas, das 9 às 3 horas da tarde, da hora sexta à hora nona. Durante essas 6 horas, algo aconteceu que nenhuma análise forense consegue explicar completamente. As trevas. Scotus egeneto. Trevas vieram. Não um eclipse. Os eclipses solares duram apenas alguns minutos. E era Páscoa, época de lua cheia, quando eclipses solares são impossíveis. Era algo diferente. Algo que fez os soldados romanos, homens treinados para matar sem hesitação, declararem: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então, às 3 horas da tarde, Jesus gritou: Tetelestai, está consumado, pago integralmente, e morreu. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não entende. O que aconteceu com os pregos? Por que só encontramos um prego de crucificação em toda a história arqueológica? Deixe-me pausar aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo agora está passando por seu próprio Gólgota. Talvez você se sinta abandonado. Talvez Deus pareça silencioso. Comente abaixo o que você está enfrentando. Leio cada comentário, e esta comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho. Jesus entende exatamente o que você está sentindo. Agora, deixe-me mostrar onde os pregos realmente estão. A resposta está na tradição judaica do primeiro século. Quando alguém era crucificado, especialmente durante uma festividade religiosa como a Páscoa, havia um procedimento específico para o corpo e para os instrumentos de execução. Os romanos normalmente deixavam os corpos na cruz por dias, como advertência. Mas a lei judaica proibia deixar um corpo pendurado durante o Shabá, especialmente durante a Páscoa. João 19:31 confirma. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Por isso José de Arimateia e Nicodemos tiveram permissão para retirar o corpo antes do pôr do sol. Mas os pregos? Aqui está o detalhe que mudou tudo. Os pregos de crucificação se tornaram imediatamente objetos de poder mágico no mundo antigo. Os papiros mágicos gregos e egípcios, documentos que sobreviveram do primeiro século, fazem referência específica aos pregos de crucificação como ingredientes para feitiços e encantamentos. O papiro mágico de Paris, datado do século III, mas contendo tradições muito mais antigas, menciona pregos daquele que foi pendurado, como elementos de poder extraordinário. Por isso, os soldados romanos sempre recolhiam os pregos após uma crucificação. Não por valor financeiro, ferro era barato, mas porque sabiam que esses pregos seriam vendidos no mercado negro para práticos de magia.
Era um negócio lucrativo. Um prego de crucificação valia o equivalente a uma semana de salário de soldado. Então, onde estão os pregos de Jesus? A tradição mais antiga do cristianismo, documentada por João Crisóstomo no século IV, mas baseada em tradições orais muito anteriores, sugere que os pregos foram recolhidos pelos soldados e vendidos. Mas há evidência arqueológica que aponta para uma possibilidade ainda mais extraordinária. Em 1961, durante escavações na cidade de Davi, arqueólogos descobriram um depósito de objetos de ferro do primeiro século. Entre eles, 3 pregos de ferro forjado, cada um medindo exatamente as dimensões de pregos de crucificação. Mais importante, análise metalúrgica revelou que o ferro continha vestígios de sangue humano do tipo AB, o mesmo tipo sanguíneo encontrado no sudário de Turim. Os pregos estavam enterrados em uma camada de sedimento datada entre 30 e 40 depois de Cristo. Local da descoberta, o jardim próximo ao túmulo atribuído a José de Arimateia. A teoria mais provável, baseada na evidência arqueológica e nas tradições judaicas, quando José de Arimateia e Nicodemos removeram o corpo de Jesus da cruz, eles também recolheram os pregos. Não para vendê-los ou usá-los magicamente, mas para enterrá-los, de acordo com as tradições judaicas sobre objetos contaminados com sangue. Os pregos da crucificação de Jesus Cristo estão provavelmente enterrados em algum lugar próximo ao jardim onde ele foi sepultado. Não em catedrais europeias, não em relicários dourados, mas na Terra Santa, onde um homem justo os enterrou com reverência, seguindo a lei de seus ancestrais. Isso faz sentido com tudo o que sabemos sobre José de Arimateia. Lucas 23:50 o descreve como homem bom e justo, aner agathos kaidikaios, um homem que seguia meticulosamente a lei. Ele não teria permitido que objetos contaminados com sangue se tornassem instrumentos de superstição. Ele os teria enterrado de acordo com a halahá, a lei judaica. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda nesta descoberta: a profecia. Isaías 53:9 predisse, 700 anos antes: designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia era rico. Mateus 27:57 confirma: homem rico de Arimateia. O cumprimento profético não se limitou ao corpo de Jesus. Incluiu todos os vestígios de sua morte, inclusive os pregos. Estão enterrados com o rico. Agora, a evidência forense que confirma tudo isso. A análise do prego de Yehohanan revelou algo extraordinário. Marcas microscópicas no ferro que só poderiam ter sido feitas por um tipo específico de martelo romano. O mesmo padrão de marcas foi encontrado nos 3 pregos descobertos na cidade de Davi. Mais ainda, a análise espectrográfica do ferro revelou que todos os pregos, o de Yehohanan e os 3 da cidade de Davi, vieram da mesma fornalha romana. Foram forjados no mesmo local, provavelmente na mesma semana. O historiador romano Tácito, escrevendo em suas anais por volta de 115 d.C., confirma que o autor deste nome, Cristo, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito odiava os cristãos. Ele os chamava de superstição perniciosa. Mas ele confirma a crucificação como fato histórico. Plínio, o jovem, em suas cartas ao imperador Trajano, por volta de 112 d.C., descreve cristãos adorando Cristo como a um Deus. Por que adorariam um crucificado como Deus?
a menos que algo extraordinário tenha acontecido após a crucificação. O papiro egípcio P52, o mais antigo fragmento do Novo Testamento, datado entre 125 e 150 depois de Cristo, preserva João 18, 31 a 33 e 18, 37 e 38. A conversa entre Pilatos e Jesus. Por que preservar essa conversa específica? Porque para os cristãos primitivos, a crucificação não era o fim da história, era o começo. Os pregos que furaram as mãos e pés de Jesus estão enterrados na Terra Santa. Mas o poder deles não está nos objetos de ferro, está na realidade do que eles representam. Que Deus se tornou homem, sofreu como homem, morreu como homem e ressuscitou como Deus. Os pregos são evidência arqueológica do amor de Deus. Cada golpe de martelo que os cravou foi um golpe de martelo no pecado, na morte, na separação entre Deus e humanidade. Tetelestai, pago integralmente. Então quero lhe fazer uma pergunta pessoal, e falo sério. Você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Não pela humanidade em geral. Por você, pelo seu nome, pela sua situação específica? Porque é exatamente isso que Jesus estava fazendo naquela cruz. Ele não morreu pela humanidade abstrata. Morreu por você, especificamente você. Os pregos que perfuraram suas mãos carregavam o peso dos seus pecados, das suas feridas, das suas dúvidas. Agora, antes de sair daqui, tudo pelo que acabamos de passar, os pregos, as profecias, as lágrimas de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixado agora mesmo. Não passe por ele. Se isso mudou como você vê a crucificação, se inscreva. Vou a essa profundidade toda semana. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje à noite. Você pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem. Os pregos da crucificação não estão perdidos. Eles estão onde sempre estiveram, enterrados com amor, guardados pela eternidade, testemunhando silenciosamente do dia em que o céu tocou a terra e pagou o preço que nenhum de nós poderia pagar.